precisamos assumir a nossa parte. Aquilo que cumpre a nós fazer, nós temos que fazer. Amém? Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa parte. Cumpre a nós fazermos alguma coisa. Amém? Eu acho que muitas pessoas usam a graça como pretexto para não se mover. E a graça não existe para deixar você paralisado. Ao contrário, a graça existe para impulsionar você a fazer na dependência de Deus. Mas você continua na responsabilidade de fazer a tua parte. Amém? Diga para o seu vizinho, faça a sua parte. Aquilo que cumpre a ti. Amém? Mas eu quero falar sobre esse negócio de venha o teu reino, né, queridos? Venha o teu reino. Venha o teu reino. Essa é uma oração muito forte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Acho que a gente não sabe muito o que significa essa oração. Amém, queridos? Eu acho que a gente não tem ideia do que significa isso. Mas eu tenho uma palavra. O reino de Deus, ele não é algo físico. Quantos terem que eu estou falando, né? O reino de Deus não é algo... Jesus não vai vir num cavalo branco, com uma coroa, salvar a Branca de Neve e a Cinderela, entendeu? Há crente que tem síndrome de Cinderela, né? Acha que Jesus é aquele príncipe que vem num cavalo branco e aí vai. Não é assim, não. O reino de Deus, ele não é um reino de fantasia. O reino de Deus, ele é prático e real. E ele tem como função confrontar o reino das trevas. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos falando, venha os teus princípios, o teu governo, a tua palavra, os teus valores sobre os valores do mundo e sobre os valores das trevas. Quer dizer, quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos fazendo uma contraproposta, um contra-ataque àquilo que o inimigo tem feito como rei à frente do reino das trevas. E eu estava perguntando a Deus agora aqui na adoração, qual é o principal canal de manifestação do teu reino, Senhor? Onde que o teu reino, quer dizer, por onde que o teu reino vem? É claro que pela igreja, a Bíblia fala que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus será conhecida e tal, mas Deus falou, é pela família. O meu reino virá pela família. E ele começou a me lembrar de Efésios, quando o apóstolo Paulo fala que o relacionamento entre marido e mulher é como Cristo e a igreja. Quer dizer, o reino de Deus tem tudo a ver com a família. Amém? E por onde que o reino das trevas se manifesta? Qual é o caminho para a manifestação do reino das trevas? Pela família. Quando Deus quer restaurar uma nação, Ele vai fazer pelas famílias. E quando o diabo quer destruir uma nação, Ele vai fazer pelas famílias. Então a família, ela é o bibelô, é o cálice de tontear, é o alvo tanto do reino de Deus quanto do reino das trevas. Então a gente tem que cuidar muito bem da família. E é por isso que o diabo está trabalhando fortemente para destruir a família. Porque se ele destruir a família, o reino de Deus não consegue mais se manifestar. Está vindo em novembro aí ao Brasil essa autora, tudo que você está vendo aí de ideologia de gênero e tal, está vendo a mulher que é autora disso tudo aí. A autora da cultura queer, esse negócio do museu, essas coisas, está vendo aí. E nós estamos orando para não ter. Cara, eu estou orando, essa mulher não vai falar nessa nação, cara. Essa mulher não pode falar aqui nessa nação. Aqui não pode ter um porta-voz de destruição da família. O Brasil é um país de famílias, que tem o valor da família como prioridade. Nós não podemos questionar isso. Mas o problema é que se fosse só uma questão de oração, seria simples, né?
Então nós vamos começar a orar, e aí Deus vai operar o reino de Deus na família. Mas não é uma coisa simples, porque a família envolve alguns personagens. A família não é algo uma coisa só. A família tem marido, tem esposa, tem filhos. E se Satanás, quando quer destruir uma nação, toca na família, e se Deus, quando quer restaurar uma nação, toca na família, é preciso entender qual é o papel que o marido, a esposa e os filhos têm, tanto na edificação quanto na destruição. Porque os maridos, eles podem ser instrumentos de Deus, como podem ser instrumentos do diabo. Então a gente tem que primeiro saber, nós maridos, como que a gente se torna instrumentos de Deus na família, e como não se tornar instrumento do diabo na família. Porque se nós maridos oferecermos a nossa posição de profeta, de governo, né, para o diabo, nós vamos destruir a família. Amém? Fere o pastor, as ovelhas dispersas. Quer dizer, se o diabo consegue tocar no marido, então ele consegue destruir o governo da família. A família fica sem governo. Então os maridos precisam aprender qual é o seu papel na construção ou na destruição da família. Como que o marido destrói uma família? Quando ele não zela pelos princípios da palavra. Quando ele não busca ter em Jesus Cristo um modelo para a sua vida. Porque a Bíblia fala que Jesus Cristo é o noivo da igreja. E Jesus Cristo tem certas características como noivo da igreja que nós, maridos, precisamos aprender. Como, por exemplo, o amor sacrificial. Jesus não sente amor pela igreja. Não há um sentimento de amor pela igreja. Há uma posição, há uma decisão, e há uma decisão de ir até o final nesse amor. E eu falo que é sacrificial porque não é um amor que busca fazer a sua vontade. O amor de Jesus pela igreja é um amor que o leva para a cruz pela igreja. O amor do marido pela família, pela esposa e pelos filhos é um amor sacrificial, isto é, ele vai para a cruz se for necessário para edificar a sua casa. E ir para a cruz parece ser muito bonitinho falar, mas não é bonitinho, mas não é uma coisa muito simples, porque se fosse só você se colocar, aumenta só um pouquinho o microfone que eu estou ficando sem voz, cara. Eu sei que vai ficar um pouco mais alto, mas aí eu regulo aqui, entendeu? Não, é uma coisa bonitinha, mas ir para a cruz pela família, pela esposa, não é uma coisa muito fácil, porque significa morrer. Se fosse o fato só de se colocar na frente de um assaltante para ganhar uma bala e morrer, seria simples, porque isso é um momento. O cara apontou a arma para minha esposa, eu entrei na frente, os caras chegou, eu morri, acabou, estou no céu, acabou, beleza, resolvido o problema. Mas o problema é que se ir para a cruz, às vezes significa toda uma vida na cruz. Até que a morte o separe, dando a vida pela igreja. Então não é uma coisa que no momento que você declara no dia da cerimônia e depois acaba, não, você vai ter que fazer isso a vida toda, isto é, todos os dias você tem que estar preparado para ir para a cruz pela igreja, pela sua casa, pela sua família. Todos os dias você tem que estar disposto a abrir mão da sua vontade, a mortificar a tua vontade, abrir mão dos seus planos, porque marido tem isso. Jesus Cristo abriu mão da sua glória pela igreja. E nós, maridos, estamos abrindo mão da nossa glória? Qual é a tua glória, marido? Qual é a tua glória, marido? Isto é, qual é o teu prazer? Qual é o teu propósito de vida? Quais foram os planos que você fez? Que no momento que você colocou uma aliança no dedo da sua esposa e recebeu uma aliança no seu dedo, você tem que estar pronto para abrir mão desses planos que você fez e se sacrificar pela sua esposa. Então, o marido que destrói a sua casa é o marido que quer
fazer a sua felicidade, fazer os seus planos, fazer os seus alvos de solteiro dentro do casamento. Há maridos que querem continuar uma vida de solteiro dentro da vida de casado. Não pode. É como se Jesus quisesse salvar a igreja mantendo a glória que ele tinha na presença do Pai. Não pode. Ele tinha que destituir da glória dele, ele tinha que se esvaziar. E a Bíblia fala em Filipenses 2 que ele se esvaziou. Maridos que não se esvaziam das suas vontades não edificam sua casa. Quantos planos financeiros maridos abriram mão para abençoar a sua casa? Quantos planos financeiros, se fosse solteiro, ele teria mais dinheiro para investir, mas agora ele tem uma família para cuidar, então ele abre mão de comer onde ele quer, de comprar as coisas que ele quer comprar, de ter a vida que ele quer ter financeiramente. Por quê? Porque ele tem que se dar por uma família. Isso é cruz. Isso é cruz, é quando você tem vontade de comprar um bem material, mas você lembra que tem que pagar o colégio do seu filho, então você abre mão do seu bem material para o benefício da família. Isso é o marido que edifica a sua casa. Por isso o diabo vem com a história de buscar a sua felicidade. Buscar a sua felicidade o quê? Maridos cristãos não buscam sua felicidade. Maridos cristãos buscam a felicidade da esposa. Porque Jesus não busca a sua felicidade, ele busca a felicidade da igreja. E por buscar a felicidade da igreja, ele morreu no nosso lugar. Maridos que imitam Jesus Cristo não impõem sobre as esposas coisas que respeitam a família. Quando a Bíblia fala do leito sem mácula, vai muito além do que um adultério, por exemplo. Vai muito além da questão, por exemplo, de você ter um relacionamento extraconjugal. Vai na questão do respeito. É preciso que o leito tenha respeito, porque Jesus respeita a igreja. Jesus sabe das nossas limitações como noiva, como igreja. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe dos nossos limites, por isso a Bíblia diz que ele não permite tentação acima do que nós podemos suportar. Quer dizer, isso é respeito por nós, respeito pelos nossos limites. Não vem nada sobre nós que nós não possamos dominar, que nós não possamos vencer. Se nós não podemos vencer, não virá sobre nós. Entende isso? Se Deus nos deu uma família, é porque nós podemos cuidar de uma família. Se Deus nos deu uma esposa, é porque nós temos condição de respeitar, de cobrir, de amar, de decidir, cuidar, edificar aquela casa. Se Deus nos deu uma família, é porque Ele viu em nós capacidade para morrer pela família. E não é morrer fisicamente só, mas é morrer para os seus objetivos. Quer dizer, se nós temos uma família, nós temos capacidade de ir para a cruz por ela. Isso vai em todos os sentidos. Quando, por exemplo, você vê a sua esposa cozinhando, por exemplo, e a cozinha depois fica aquela... Depois de um almoço assim, meio... Hoje eu e Márcio somos nós dois, não é tanto, mas imagine 5, 6 pessoas, acaba o almoço e a cozinha vira sei lá o que, cara. Um negócio meio não identificável. Respeita a sua esposa, vai lá e ajuda a lavar uma louça, vai lá e ajuda a limpar o fogão. Hoje eu limpei fogão, limpei exaustor, limpei tudo, passei antigordurante. Tive que passar hidratante na minha mão, porque ficou coçando, com antigordurante dá uma coceirinha, é verdade? Aquele negócio do CIF. Viu? A minha mão ficou coçando pela igreja. Pergunta pro seu esposo aí, já ficou com a mão coçando por minha causa? Verdade? Tá esquerda. Mr. Músculo. Irmão, não deixa tua esposa gostar do Mr. Músculo. Você é o Mr. Músculo dela. Na minha casa, quem usa o Mr. Músculo sou eu. Nada de comunhão com a minha esposa de Mr. Músculo. Eu é que uso o cara. Que negócio é esse com o cara forte no rótulo, na mão da minha esposa? Amém, queridos? Então nós temos que respeitar.
fome danada, você tem o dinheiro para comprar um lanche no McDonald's, ou comprar um sanduíche, mas você lembra de dar uma ligada para sua casa. E aí, mulher, tudo bem? Vamos comer o quê? Ah, não sei, não tem nada aqui em casa. Estou levando lanche para nós. Porque você pensou mais na tua esposa primeiro do que em você. Você chega em casa cheio de Big Mac, Coca-Cola, batata, ainda vem uma torta de banana junto. E a sua esposa chega para casa com fome. E Deus fala para você, muito bonito, né, governo? Que coisa feia, né? Se saciou, se empanturrou. Que desrespeito para tua esposa, não é verdade? Que desrespeito, não é verdade, querido? Hein? Vai andar na rua, eu não sei por que tem casal que a mulher anda 3, 4, 5 metros do marido. Já viu Jesus fazer isso com a gente? A gente sai andando e Jesus fica longe da gente. Vai, meu filho, vai, faz de conta que eu não te conheço. Que negócio é esse de ficar um longe? Cara, tem que esperar pela esposa, tem que andar de bracinho dado, mãozinha dada. Tem coisa mais bonitinha do que andar de mãozinha dada pela rua? Isso é respeito. Esperar. Amém, queridos? Honrar a sua esposa perante os de fora. Olha, tem marido que quando honra muito a esposa, mas quando chega a sogra, quando chega tipo, a mãe, né? Pronto, toma o lugar da mulher. A mulher não é mais a rainha, agora ela está destituída. Minha mãe é paraplégica. Sou filho único. Uma vez ela ensaiou levantar a voz para Gessimar. Não prestou. Paraplégica, mãe, teve que ouvir. Eu falei, olha só, aqui nessa casa, a Gessimar é mais importante do que a senhora. Ela teve que calar. Quantos maridos já falaram isso com a mãe? A minha esposa é mais importante que a senhora. Tem coragem de falar isso para sua mãe? Você já falou isso para sua mãe? Que a sua esposa é mais importante do que ela? As coisas, isso é honra, porque ninguém mexe com a igreja. Não há nada mais importante para Jesus do que a sua noiva. Nós somos as meninas dos olhos de Deus. Eu quero perguntar a você, marido, sua esposa, ela é as suas meninas dos olhos? Amém. Alguém pode tocar nela e ficar impune? Hein? A tua mãe humilha a tua esposa, o teu pai humilha a tua esposa, teus irmãos humilham a tua esposa, e você vai que nem um banana quieto, não fala nada. Que tipo de governo, que tipo de profeta, sacerdote você é para sua casa? Que vê as pessoas depreciando a sua esposa e você não faz nada? Completamente oposto que Jesus faz. Ninguém mexe conosco. Se mexer, recebe maldição, porque nós somos as meninas dos olhos de Deus. Amém. Você imagina, por acaso, Jesus estuprando a sua igreja? Nós somos a noiva. A Bíblia fala que nós estamos sendo preparados para as bodas do Cordeiro. Aí você imagina nesse casamento Jesus fazendo um estupro na sua igreja? Obrigando, por exemplo, a igreja a ter uma intimidade que é fora de princípios? Por exemplo, você como marido tem o direito de obrigar a sua esposa a fazer algo na área sexual que ela não concorde? Você sabe que se você obrigar a sua esposa a fazer algo na área sexual que ela não concorde, você está estuprando a sua esposa. Sabe isso é estupro? Hein? E você sabe que tem mulheres que se submetem a fazer coisas na cama que não gostam, não concordam, só para não perder o marido?
E você acha que Jesus recebe uma adoração da gente quando nós estamos fazendo alguma coisa por obrigação? Por medo? Você acha que nós, se adorarmos a Jesus ou andarmos com Ele por medo, Ele recebe essa adoração? Claro que não! E você acha, marido, que uma mulher que é obrigada a fazer uma intimidade que não é de acordo dela, no lugar de intimidade, você acha que isso é uma coisa que vai trazer a presença de Deus no seu casamento? Ou vai atrair demônios? O quê? Fogo estranho. A cama é um altar. É ou não é um altar? Amém. É um altar. E se é um altar, tem princípios. Ninguém pode subir no altar. Isso aqui chama-se altar, né? Eu não fui criado dessa maneira, falando que isso aqui é altar. Altar está aqui. A minha escola não é isso aqui é altar. Tem igreja que fala, o altar, né? O altar é aqui. Mas vamos colocar isso aqui como um lugar de ministração, assim, não um lugar físico, mas quem ministra? Qualquer um que pegar o microfone, está ministrando eu, pastora Sônia, Gessimar, Michael Jordan, qualquer um, os profetas, isso é um altar, está no altar ministrando, está à frente do povo. Você acha que quem está no altar pode sacrificar de qualquer maneira? A cama é um altar onde deve seguir princípios de intimidade e respeito. E quando o marido obriga a mulher a fazer uma coisa que ela não quer, apenas por medo, ameaça arrumar a mulher na rua, ameaça romper a relação, ameaça terminar o casamento se não fizer aquela vontade, aquela fantasia, né? Não é errado o casal ter fantasias. Eu gosto até do Cláudio Duarte quando ele traz sobre isso, é muito engraçado. Tudo bem, o casal tem preferência de corzinhas de roupa íntima, sei lá, essas coisas. Isso aí não tem problema nenhum. Agora, quando é obrigado a fazer algo que a mulher se sente humilhada, depreciada, não concorda com aquilo, apenas por medo, isso é uma contaminação do leito sem mácula. Presta atenção aqui, ó. Você entende o que eu estou falando? Então o diabo está destruindo muitos casais, inclusive dentro da igreja. Porque ele está entrando com uma cultura do inferno, de que dentro de quatro paredes vale tudo. Não. Dentro de quatro paredes vale aquilo que o casal concordar. Porque se um dos dois não concordar, é estupro. E os maridos que insistem em fazer as suas mulheres objetos sexuais de fantasias suas, estão sendo instrumentos do diabo para destruir o seu casamento. E aí o reino das trevas vem sobre a sociedade. Por quê? Porque é através da família que Deus edifica a sociedade, e é através da família que o diabo destrói a sociedade. Então, quando você tem uma sociedade de mulheres estupradas oficialmente, porque assim como tem a agiotagem paralela e agiotagem oficial, né? Você tem, o que é agiotagem paralela? Você pega dinheiro com a agiota, isso aí é ilegal. Mas tem a agiotagem oficial, você vai no banco, pega o cartão de crédito, não pagar 15% ao mês, é uma inflação de 2%. Peraí, cara, isso é agiotagem, é oficial. Assim também tem o estupro ilegal, é que esse estupro que aparece na televisão, do cara que assaltou, levou a mulher no meio do mato e estuprou. Esse é o estupro oficial. Mas também tem o estupro dentro das casas de cristãos, onde não se tem um ato exposto, não é um estupro público, mas é um estupro diante de Deus. Quer dizer, que desagrada e entristece o coração de Deus. Então, marido, o que você tem feito para edificar o reino de Deus? E o que você tem feito para edificar o reino das trevas? Nós não temos que ser iguais a Jesus Cristo? Nós, como maridos, não temos que copiar Jesus Cristo? Quer dizer, como é que tem sido o nosso papel de ser imitadores de Jesus Cristo? Que tipo de respeito nós temos tido pelas nossas esposas? Gritar com a esposa em público, depreciar,
humilhar. Imagina se Jesus for fazer isso com a gente. Você imagina se Jesus fosse usar da autoridade que ele tem para nos envergonhar em público? Irmão, se Jesus Cristo quisesse te envergonhar, você estava ferrado. É ou não é verdade? Mas Jesus não envergonha, ele cobre, protege, guarda, elimina os apedrejadores. Gente, a função do marido é proteger das pedras e não apedrejar. Quem é para jogar pedra é o diabo. Marido não pode jogar pedra na esposa. Marido tem que guardar e proteger a esposa. E se alguém for quiser jogar pedra, tem que se colocar na frente. Você vai tomar a pedrada. Amém? Venha no teu reino. Como é que o reino de Deus vai vir sobre o Rio de Janeiro? Sobre os maridos. O marido tem que fazer a sua parte. E as esposas? O que você tem feito para trazer o reino de Deus sobre a sua casa? Aí a Bíblia fala uma coisa interessante. A mulher sábia edifica a sua casa, a insensata destrói com as próprias mãos. Interessante isso. Que a mulher foi dado o poder de destruir uma casa. Como é que uma mulher pode destruir uma casa? Como é que uma esposa ou uma mãe pode destruir um lar? Como é que ela pode fazer? Qual é o trabalho que ela faz para se associar ao diabo no processo de destruição? Como é que uma mulher se associa ao diabo para destruir uma família? Porque as mulheres, elas têm poder para edificar a casa e têm poder para destruir a casa. Que opção as mulheres vão tomar? Vão ter atitude de construção ou de destruição? E o que o diabo, se no caso dos homens, os homens têm que ser modelo sacrificial, né? Porque a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa, mas quem vai para a cruz é o homem. Foi Jesus que foi para a cruz, é o noivo que vai para a cruz. Eu não entendo muito bem qual é o privilégio de ser cabeça, porque é o cabeça que vai para a cruz, é a cabeça que rola primeiro no sacrifício. Ser cabeça só na religião é bom, cara, porque no cristianismo não é bom. Ser cabeça não tem nenhum status. Ser cabeça é: se tiver tiroteio, você vai morrer primeiro. Se tiver perseguição, o marido vai morrer primeiro. Se a casa está indo mal, o marido é culpado. Se o vizinho armário de dormir da ragura quiser entrar na sua casa, é você que vai ter que calar o sujeito. Ou você se escolhetar na tua mulher. Chega um cara 2 metros da rua e o cara fala no nome da cara. Ó, minha esposa, tá ali, pode falar. Amor, tem alguém te chamando. Se o marido é governo e tem que ir para a cruz, a mulher tem que controlar os seus sentimentos, porque ela destrói a casa através de sentimentos. Muitas mulheres estão destruindo sua casa. Aí lembra os 4 cavalos de Irene, vamos lá. Vamos lembrar os 4 cavalos de Irene, que fala de 4 sentimentos. Fala para o seu irmão, 4 cavalos de Irene. Diga, quadriga. Biga são 2 cavalos. Quadriga são 4 cavalos. Imagina que triga deve ser 3 cavalos. Imagina. Quadriga. Muitas mulheres estão destruindo seus lares pelo medo. Medo de perder o marido. Medo de ser traída. Medo de ser depreciada. E quando você coloca o medo na frente, medo de não ser uma mulher atraente. Eu tenho medo de ser rejeitada pelo meu marido. Aí é que nem a igreja. Nós vamos relacionar com Jesus com o medo de ele nos rejeitar. Como é que nós podemos relacionar com Jesus com o medo dele nos rejeitar? Como que você pode se relacionar com um marido que você tem medo de ele te rejeitar? Ou de ser rejeitada? Como é que você pode ter medo de que a mulher na rua vai ser mais bonita, mais importante do que você? Por que as mulheres acham que as mulheres da rua são sempre mais bonitas que elas?
Por que quando o marido ele está dormindo um pouco, ou porque ficou um tempo sem relação sexual, por que tem que ter mulher na rua? Por quê? Chega logo a colega, né? Amiga. Esse negócio de amiga, cara, esse negócio de amiga dá nojo, cara. Amiga, por favor. Amiga, quanto tempo sem relação? 21 dias. Não sei não, amiga, tem mulher nessa história. Porque ninguém fica 21 dias, um mês sem relação, se não tiver com quem fazer. Gente, quem disse isso? A mulher já fica logo com um demôniozinho, não é macaquinho não, com um demôniozinho na cabeça. Porque o diabo coloca demôniozinho, né, na cabeça. Medo, será? Será? Sabe o que é isso? Sentimento de desvalorização. Como que teu marido vai achar alguém na rua se você é a mais bonita para ele? Como que o teu marido vai procurar alguém na rua se você é mais valorosa para ele? Como? A não ser que você não se ache valorosa nem bonita. Eu quero falar uma coisa para você, mulher. Presta atenção que eu vou te falar. Se você não se acha bonita e valorosa, ninguém vai te achar. E às vezes nem o marido. Por isso você precisa se valorizar. Tudo bem. Moda do cabelo branco agora. Tem gente que gosta. Eu falei assim, ó, nem pensar. Não, eu sei. Nós, maridos, precisamos sempre estar falando para nossas esposas o que nós queremos delas. Que cor o cabelo, como é o cabelo, como é a roupa. Porque mostrando para elas que elas são importantes para nós. E as esposas, elas vão se esforçar ao máximo para apresentar-se ao marido. Porque Jesus santifica a igreja para apresentar a si mesmo, igreja sem mácula e sem mancha. Amém? Então, a esposa tem que saber como se valorizar para o marido. É claro, o marido que não tem Deus, o marido que não tem temor de Deus, porque, querido, a amante não cozinha bife com cebola, não é verdade? A amante, ela sai sexta-feira direto do salão de cabeleireiro, da manicure, toda cheirosa para a relação sexual. A mulher, ela lava a louça, limpa a casa, trabalha, rala pra caramba, não é verdade? Então, se você sabe disso, a mulher fala, é verdade, é verdade, é verdade, então não deixa o marido chegar em casa com aquele cheiro de bife acebolado. Então, se você sabe que seu marido chega às 7 horas do trabalho, 6 horas vai tomar um banho. Faz uma escova. Você não faz escova no cabelo para ir no casamento? Não faz escova no cabelo para ir na formatura? Por que não faz uma escova no cabelo no marido? O marido não merece uma escova no cabelo? Não merece uma... Pô, vem cá, você vai sair? Eu vou no shopping. Vou no shopping ver vitrine. Eu não sei que escola é ver vitrine. Eu disse que o juiz vai ver vitrine. Vai ver nada, vai comprar. Aí tá, vou ver vitrine. Aí a mulher não sai, sem passar um tempo no espelho. Bota um batomzinho, não é verdade? Dá um jeito no cabelo, bota uma roupinha. E pro marido? Sexta-feira, o marido chegando no trabalho. O trabalho tá chegando. Marido. Ele é obrigado. Ele é obrigado a gostar de mim. Como assim? Quando nós vamos apresentar para Jesus, nós não temos que pedir perdão, não temos que nos limpar, não temos que trocar nossas vestes, não podemos chegar de qualquer maneira, coração puro diante de Deus, mãos limpas diante de Deus. Nós temos que nos preparar como noiva para entrarmos na presença de Deus. É por isso que a gente rala pra caramba na intercessão. A igreja chega pesada, angustiada, muitos em pecado. Tem que limpar, tem que consertar, tem que viver o sangue de Jesus para nós nos apresentarmos dignos na presença de Deus. Porque quando nos apresentamos com dignidade, Ele nos recebe. Agora, por que a mulher não pode se apresentar com dignidade? Por que a mulher não pode tomar um banho antes de deitar? Hein? A amante, aquela que o diabo levanta, ela escolhe a roupa mais sensual na loja de roupas íntimas.
Aí a esposa, como é com o marido não pode separar, e o marido não pode ir embora, porque é crente, né? Se separar, separar é maldição. Muitas esposas ficam descansadas nisso. Não, antes de mim, ele teme ao Senhor. Meu Deus do céu. E Jesus fica assim, caramba, então quer dizer que você está com a tua mulher, mas ela não significa nada. Tudo que você faz com ela é por minha causa. Eu não estou nesse negócio. Imagina como é que a mulher se sente sabendo que um homem só está junto dela por causa de Jesus. Eu não te deixo por causa do meu Jesus. Cara, evangélico tem umas frases, cara. Eu só não largo a família por temor a Deus. Olha só, cara. Então, quer dizer, a esposa não representa nada. Nós temos que parar com isso. Você tem que falar assim, olha só. Deus me livre se ele separar você de mim. Eu não sei viver sem você. Mas a esposa tem que se valorizar. A esposa tem que, né? Então, como eu estava falando, a amante coloca algo mais sensual. A mulher, aquela calçola que vem aqui na cintura, parece uma fralda geriátrica. Pelo amor de Deus. Aí o marido, não estou falando sério, gente. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Aí por cima dessa fralda geriátrica, ainda vem a camisa com o candidato político, né? Aí vai reclamar que o marido não procura, meu marido não me procura, pelo amor de Deus! A Bíblia fala, agora presta atenção, marido, tu não tá livre de culpa não. Pega a tua mulher, leva numa loja de roupa aí, faz eu vou te mostrar a roupa que você compra. Senta aí, Jesus, senta aí. Essa igreja não existe, cara. Então por que, gente, presta atenção. Um exemplo. Poxa, hoje é sexta, amanhã é sábado. Meu marido não vai trabalhar amanhã. Então a gente pode ficar até tarde na cama. Agora vem cá, não precisa ter sexo. Não pode ficar de conchinha. Não pode ficar agarradinho. Não pode ficar ouvindo uma adoração, um louvor. Ah, tudo bem, são 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, já acordou, despertou, mas fica juntinho da sua esposa, fica ali, não sabe quem que é? Vai ter que lavar o quintal, dar banho no cachorro, pelo amor de Deus! Hoje, por exemplo, não tive hora para acordar. Então, hoje eu tive que dar banho no Bradock, lavar quintal, mas eu fiquei junto a Gessimar, a gente fica tão agarradinho e assim, o Bradock que espere, pô! Vou ficar botando um cachorro na frente da minha esposa. Eu não deito com cachorro, durmo com cachorro. Não faço sexo com cachorro, a não ser que eu fosse esse museu aí, desse Kira aí que... É que nem eu vejo alguns casais às vezes. O casal ele vem comentando. Porque se eu fosse você, pensou só, meu irmão, não entra nessa história porque você não dorme na cama dela, nem na cama dele. Então quem tem que definir como deve a mulher andar ou o homem andar é quem dorme na cama, pô. Você não dorme com ele? Então a mulher tem que se valorizar. Pega a tua esposa, ou a esposa pega o marido, vamos lá na loja de roupa íntima. Aqui, ó. Quero essa aqui. Aleluia. Fala pra mim, maridão, qual que você gosta? Aí o marido com a orelha vermelha, né? Vermelho. Eu gosto da vermelha. Você sabe que o judeu, olha gente, você sabe que... Vou falar uma coisa pra você. Jesus, ele só vem e abençoa a igreja quando ele quer? Por que Jesus vem e abençoa a nossa vida todos os dias? Por causa da graça. Ainda que nós não mereçamos,
a graça faz com que Ele todos os dias, toda hora, esteja ao lado de nós, né? Você sabe que o judeu, ele tem um hábito, ele tem o Shabat. O Shabat começa na sexta-feira, 6 horas da tarde, e vai até sábado, 6 horas da tarde. Você sabe que é obrigado. O marido tem que ter relação com a mulher no sábado, no Shabat. Só se tiver doença, ou já está velhinho, né, não pode mais, alguma coisa assim. Mas é obrigado. Então, você vai a Israel, em nome de Jesus, segundo Israel. Já tem algumas pessoas pagando já. E vocês, se vocês forem conosco, que vocês vão ver que chega na sexta-feira à noite, no hotel que a gente fica, tem essa viagem tem café e jantar incluído na viagem. Então, quando a gente volta do passeio para o hotel, na hora da janta, rapaz, na sexta-feira, tá cheio de gente no hotel. Sabe o que os casais fazem? Eles jantam, brincam, e depois cada casal sobe para o seu quarto no hotel. Para ter relação, é obrigado. Obrigado. Tem que comparecer. Por isso não é brincadeira, já chabatou hoje, meu irmão. Já chabatou hoje. Tá vendo, velho? Como é que foi o Shabat, irmão? E vou dizer mais. A Verônica está aqui, a Ana está aqui, outros estão aqui. É legal, o homem tem que comparecer, tem que ter relação. Se não houver relação na lua de mel, não consumou o ato, o casamento pode ser desfeito. Eu conheço uma pessoa que casou com uma outra pessoa, claro. Ai, tá filmando isso? Meu Deus do céu. E olha só, e não consumou o ato sexual. Era mulher de Deus, era mulher de Deus. Mas o cara, ele enganava, sabe? Ele era propaganda enganosa. Aí chegou na lua de mel, se revelou. Não pode fazer. Estou falando o nome, pô. E aí não houve a consumação. Não teve consumação? Não teve consumação, é ótimo, né? Não teve consumação, não teve casamento. Foi desfeito. Aí vem a pessoa assim, pastor, posso casar com consumação mínima? Não. Então, queridos, sabe? A relação sexual, ela não é uma opção. A intimidade entre homem e mulher não é uma opção. É uma questão de decisão. Aí vem a... Gente, o marido, normalmente os homens, a não ser que haja um problema de enfermidade qualquer, eles estão sempre prontos. Agora, é claro que uma mulher cheirosa, bem vestida, bem arrumada, facilita, né, queridos? Facilita ou não facilita? Cheiro de cebola, de carne, cabelo todo, né? Logo na sexta-feira, gente, sabe, sexta-feira é o dia da mulher, por exemplo, ir para uma manicure, fazer a unha, preparar o cabelo. Não vai ficar, normalmente os maridos não trabalham no sábado, a maioria não trabalha no sábado, tem essas coisas. Amém, cara? Beleza, vai se preparar. Quando o teu marido chegar cansado do trabalho, sente o cheirinho do perfume. Aqui, isso é afrodisíaco. Amém, queridos? Então a mulher tem que se valorizar, porque você sempre vai ser mais importante que a mulher da rua. Isso é medida do diabo, é um medo. Ou às vezes a mulher fez coisas erradas no passado. Às vezes a mulher trai o marido. E aí fica com a culpa. E como é que você vai? Como é que nós vamos relacionar com Jesus com culpa? Eu preciso tocar nas vestes de Jesus. Eu preciso abraçar Jesus. Mas eu cometi pecados no passado. Eu cometi erros no passado. Se eu não vencer isso, eu não vou conseguir me relacionar com Jesus. Não é Ele que me exclui. É o meu sentimento de estar inapto, incapaz de tocar em Jesus, porque Ele é santo e eu sou um pecador. Mas esse pecado já foi perdoado. Então as mulheres muitas vezes não se liberam, não se soltam, não se valorizam, porque acham que tem que ser punidas por que fizeram no passado. O passado passou, irmão.
Irmã, você fez alguma coisa errada no passado? Acabou. Aquilo já foi apagado. E o marido que é igual a Jesus não vai jogar o pecado na sua cara, não. Amém, queridos? Porque se Jesus quer intimidade conosco, Ele não vai jogar o passado na nossa cara. Se o marido quer intimidade com a mulher, ele não vai jogar o passado dela na cara dela. E se a igreja quer intimidade com Jesus, ela não pode se sentir culpada pelos erros do passado. E se a mulher quer ter intimidade com o marido, ela não pode relacionar com ele se sentindo culpada por algum erro que ela fez no passado. Por que uma mulher se inferioriza às mulheres que aparecem na televisão? Vai lá viver a vida íntima dessas pessoas. Eu estava vendo aquela modelo que é casada com feio, com belo, a Graciane. Não sei que forma que ele tá de belo, cara. Cara, eu tenho medo daquela mulher, cara. Eu tenho medo daquela mulher. Eu, se fosse marido dela, não ia brigar com ela nunca. Imagina. Cara, a mulher parece um homem, cara. Não sei não, hein? Acho que os papéis estão invertidos ali, cara. Cara, não é uma coisa estranha? Agora vem cá. Agora, como é que uma mulher de Deus, criada por Deus, formosa por Deus, presenteada ao marido por Deus, recebendo o presente de Deus do marido para ela, vai se comparar com essa mulher? Por que você se compara com as modelos da televisão? Por que você compara o teu corpo com o corpo delas? Por que você tem que achar que só quando você tiver o corpo delas é que teu marido vai te desejar? Por quê? Por que essa inferioridade? Como que nós vamos relacionar com Jesus se nós achamos que ali o outro irmãozinho é mais santo do que eu e portanto tem direito a mais intimidade do que eu? Como? Todos nós pecamos e destituídos estávamos da graça de Deus. Não importa, gente, não há diferença. Deus não faz acepção de pessoa. Todos nós dependemos da graça diante de Deus. Os maridos também são assim. O marido não pode fazer acepção de pessoa. Você tem que entender uma coisa, mulher. Se você for se relacionar na sua casa com o seu marido, se comparando com as mulheres modelos, você está dando uma abertura para o diabo destruir a tua casa. Você tem que entender que teu marido te ama por quem você é. Amém, irmãos? Amém. Porque se não for assim, não vai ser até que a morte os separe, é até que os seios caiam. Unidos até que o bumbum fique flácido. Não é para rir não, cara. Porque olha só, meu irmão, os seios vão cair. E aí? A mulher vai se achar inferior, vai sair atrás de silicone, porque vai botar silicone para quem? Vai botar o silicone para quem? O que tem de gente na igreja aí colocando fermento para agradar Jesus, Jesus não precisa que a sua igreja use silicone, porque Ele ama a igreja como ela é, com todos os defeitos que ela tem. E o marido que é de Deus vai amar a sua esposa até que a morte o separe, que os seios caiam, o bumbum fique flácido, vai ficar com 80, 90 anos, velhinho, mas fazendo sexo de carinho, agarradinho de conchinha. Pastor, com 90 anos ainda tem sexo, sim. A gente fica de conchinha a noite toda. E isso é sexo. Pode não ter mais potência sexual, mas tem boca para beijar. Mas tem mão para fazer carinho. Tem braço para agarrar, para ficar juntinho. Isso também é intimidade e sexo. Amém, queridos? Então, mulher, você é instrumento de Deus ou instrumento do diabo? Quando você se julga inferior às mulheres da televisão, você está sendo instrumento do diabo, porque você não dá para se relacionar com pessoas com baixa autoestima. Não dá para se relacionar com pessoas com culpa falsa.
Você tem que ter o sentimento de rainha na sua casa. Não há opção. Mulher, você é a rainha da sua casa. Você é a rainha da sua casa. Isso não tem a ver com aparência. Isso é uma posição que Deus te colocou. Como a igreja é igreja. Não importa. Nós estamos às vezes em uma posição de santidade. Às vezes numa posição de derrota. Nós continuamos igreja. Às vezes nós estamos derrotados, tristes, chateados, até mesmo pecando em certas coisas. Não deixamos de ser igreja. Nos arrependemos, Jesus vai lá, pega a nossa mão, levanta, restaura, recupera. O marido que é de Deus, ele levanta a mulher, não destrói a mulher. E a mulher que é de Deus, a mulher que fala, venha o teu reino, ela se posiciona como mulher segundo o coração de Deus. Ela não precisa virar um monstro genético de agradar o marido. Amém, queridos? Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então a mulher sábia edifica a sua casa. Ela se valoriza. Ela busca valorização. Ela busca se tomar posição de rainha. Por isso que eu digo a você, olha só, gente, preste atenção. Vocês que são jovens, olha só. O pecado jaz a porta. Cumpre a ti dominá-lo. Veja bem. A única esposa que Deus escolheu em todo esse tempo foi Eva para Adão. A partir de Adão e Eva, Deus não entrou mais nessa história. Porque Adão não teve escolha. Ele dormiu, Deus foi lá, fez uma cirurgia, tirou a costela dele e criou Eva. A partir daí, assim, ó, você escolhe. Deus ficou tão preocupado com esse negócio dele escolher que ele não quis mais entrar nessa guerra. Então, você que escolhe. Então vocês têm que aprender a escolher. Aprendam a escolher. Estou falando sério. Aprenda a escolher. Olha só, vai começar a namorar? Ver a parte espiritual, ver o caráter. Vai conhecer a família da namorada, do namorado. Hã? Vê a linha genética, né? Vê a linha genética no sentido de barraco, confusão, né? Porque você vai casar com uma menina cuja mãe manda no marido, meu irmão, cuidado. Ou você vai se tornar um Acabe, ou você vai criar confusão na tua casa. Segue a linha genética. A menina foi visitar os pais, descobre que o pai bate na mãe. Cuidado, porque a linha genética segue. Então, aí você depois vai dizer assim, não, você escolheu. Você escolheu. Se o filho não respeita a mãe, não vai te respeitar. Entende? Então como é que... Menina, olha a casa do namorado. Como é que ele trata a mãe dele? Provavelmente é assim que... Por exemplo, chega na casa do namorado, mãe, bota minha janta aí! Deus, essa história, mano. Desculpa, menina. Aí, mãe, bota a janta aí, pô. Aí, termina de jantar, bota o prato sobre a pia, que se dane. Aí a menina assim, a menina assim, meu Deus. Olha só, valeu, estou orando, Deus respondeu, não é você. Chuta que é laço. Então, vice-versa. Aí o menino vai visitar a casa da pretensa namorada. Aí chega lá, filha, fala aí, pai! Aí o cara olha assim, que isso? Falando com seu pai assim, que é? Eu sou feminista! Direitos iguais! Legal, não é de Deus. Acabei de receber um sinal, uma resposta. Liga para a paternidade. Ô paternidade, tá orando aí? Respondido. Não é para continuar esse namoro. Essa oração. Amém? Porque eu não quero ninguém, nenhuma feminista na minha casa, botando dentro da minha cara direitos iguais. Amém, queridos? Então o marido, ele pode ser instrumento de Deus ou do diabo. A mulher pode ser instrumento de Deus ou do diabo. E os filhos? Os filhos,
Eles podem pedir para vir o reino de Deus, como pode pedir para o reino das trevas entrar em casa. Pastor, está dizendo que eu com 13 anos, 14 anos, 15 anos posso gerar o reino das trevas na minha casa? Sim, senhor, pode. Principalmente quando você deixa de honrar teus pais. E a honra, ela vai muito mais que submissão. Ela vai ao reconhecimento da autoridade de quem te gerou. O respeito e a honra por quem te gerou, por quem cuida de você. Isso está faltando nos lares hoje. Filhos que honram os pais. Como é que substância adolescente, preste atenção. Quando você levanta a sua voz para o seu pai ou para a sua mãe, você que se acha, não tirou a fralda ainda e se acha homem, preste atenção. Quando você levanta a voz do seu pai para a sua mãe, se achando dono da casa, você abre porta para demônios entrarem na sua casa. Eu quero perguntar a vocês que são adolescentes aí nessa faixa de 12 até 16, 17 anos, você quer ser porta de demônios na sua casa? Porque quando um filho ou uma filha, por mais que esteja certo, por mais que esteja na sua razão, por mais que os pais estejam errados ou exagerados, não te dá o direito de abrir legalidade para demônios na sua casa. E quando você desonra um pai ou uma mãe levantando a voz, porque não se levanta a voz para pai e mãe, não se enquadra pai e mãe, não se exorta pai e mãe, não se chama atenção de pai e mãe, nem em particular, principalmente na rua. E não tem coisa mais, que atraia mais demônios do que uma exposição pública de autoridade. Então, quando você, por exemplo, mora num apartamento e os vizinhos ouvem você chamando a atenção do seu pai e sua mãe em voz alta, enquadrando o seu pai e sua mãe, você está vendo uma legalidade que você nem imagina da sua casa. Então, que história é essa de levantar a voz para pai e mãe? Que história é essa de enquadrar? Você pode não concordar, você pode não aceitar, você pode não entender, mas isso não te dá o direito de confrontar pai e mãe. Você tem que argumentar de forma inteligente, porque há dois tipos de adolescentes: os que confrontam pai e mãe e os inteligentes. Agora, para bom entendedor, minha palavra basta. Como existem dois tipos de pastores: os verdadeiros e os bonzinhos. Então respeite teu pai, porque quando você não respeita teu pai e tua mãe, você abre a porta para demônios na sua casa. Aí começa a vir enfermidade no pai e na mãe. Começa a vir confusão na sua casa. Mas você é o seu culpado? Sim! Você abriu uma legalidade para demônios na sua casa. Desonrou seu pai e sua mãe. Desrespeitou aqueles que te geraram. Aqueles que sustentam. Se você tem alguma coisa hoje, é porque seus pais cuidaram de você. E não tem como mudar. Saiu do ventre da sua mãe. Se não fosse ela, você não existia, meu querido. Então não tem por que você enquadrar seus pais, porque você saiu do ventre da sua mãe. Se não fosse seu pai e sua mãe namorarem um dia e um espermatozoide fecundar um óvulo, você não existiria. Então, se você existe, é porque seu pai e sua mãe existem. Só isso já tiraria qualquer direito seu de confronto. Com 2 anos de idade, minha mãe foi para uma cadeira de roda. 2 anos de idade, tinha 2 anos de idade. Ela ficou 48 anos na cadeira de roda. Ela morreu, eu tinha 50 anos de idade. Quando meu pai morreu, eu fui cuidar da minha mãe. Eu levei minha família para a casa da minha mãe. Troquei fralda da minha mãe todo dia. 2, 3 vezes por dia trocar fralda. Botava para dar banho. Cuidava, levava no médico. Quem dava banho da minha mãe era eu. Trocava a fralda dela, era eu. Fiz tudo aquilo que eu podia e que não podia por ela. No dia que ela morreu, mesmo fazendo tudo que eu fiz por ela, eu fui da sala de velório até o sepulcro, até a cova,
me sentindo culpado por não ter feito mais por ela que deveria ter feito. E eu me lembro de uma frase, porque um amigo do meu pai, um cozinheiro, estava lá com ele, eu abracei ele na ida para Copa, falava com ele: por mais que um filho faça por uma mãe, ele jamais vai achar que fez tudo o que tinha que fazer. Então, não desperdice seu tempo, adolescente, confrontando quem paga um preço pela sua vida. Não abra legalidade para demônios na sua casa, batendo de frente com seus pais. Respeita seus pais. Não concorda. Você não é um robô, você não é obrigado a concordar. Agora você não pode bater de frente, baixe sua cabeça. Ouça, respeite. Discorde, mas em voz baixa, respeitando. Porque quem está falando ali são aqueles que geraram você. Então é muito bonito aqui na igreja. Domingo passado eu fiquei emocionado em ver aqui os adolescentes cantando, né? Tão bonito. Me lembrou da época, né, de jovens. Falei para você, poxa, me lembrei da época que a gente saía dos cultos cantando assim. Foi tão bonito aqui. Tenho visto o trabalho dos adolescentes. Agora, gente, o reino de Deus não se resume ao culto de domingo. Você precisa, no dia a dia, de segunda a segunda, ter um comportamento que traga o reino de Deus. Reino de Deus não é cantar uma musiquinha no final do culto de domingo. Reino de Deus é quando chegar em casa e teu pai falar uma coisa que você não gosta, você baixar a cabeça e falar assim: eu não concordo, mas me submeto. Isso é reino. Isso é abrir legalidade para o Espírito Santo entrar e fechar as portas para o diabo na sua casa. O diabo está destruindo as famílias dessa nação via filhos. E como é que o diabo trabalha para destruir as famílias via filhos? Escola. Onde o Kir está entrando? Escola. Onde que estão passando filme pornográfico? Escola. Onde que é a cartilha da diversidade sexual? Escola. Porque os filhos também abrem legalidade na sua casa. Então, gente, essa história de venha o teu reino tem que sair do místico, tem que entrar no prático, tem que entrar na questão de eu ser prático. Venha o teu reino, venha o teu reino na minha vida. Marido tem que falar: venha o teu reino, venha o teu reino. Eu não vou fazer mais a minha vontade, mas eu vou fazer aquilo que for necessário. Venha o teu reino. Eu vou abrir mão da minha vontade. Venha o teu reino. Eu não vou fazer o que eu quero. Venha o teu reino. A mulher é a mesma coisa. Eu não vou fazer o que eu quero. Eu não tenho o direito de ter medo. Venha o teu reino sobre medo. Venha o teu reino sobre a minha culpa. Venha o teu reino sobre a minha insegurança, a minha baixa autoestima. Venha o teu reino. Venha o teu reino sobre a minha autoestima. Eu vou me arrumar assim. Eu vou me preparar assim. Porque eu sou a mulher mais importante na vida do meu marido. Amém? Posso ouvir um amém? Amém? Filhos, eu vou respeitar sim, porque eu não quero ser canal do diabo na minha casa. Eu vou ser canal de Deus na minha casa. Filhos, não existe honra sem obediência. Vocês honram seus pais sem palavras quando vocês obedecem. Honra não é ficar... Gente, qual é a diferença entre honra e bajulação? É que a bajulação aparece. A bajulação todo mundo vê. Honra é secreta. Os fariseus, estou terminando, honravam Jesus nas praças públicas. Jesus falou isso. Gostam de ser notados. Fazem longas orações para serem vistos pelos homens. Mas Jesus falou o quê? Entra no teu quarto e ora ao teu pai em secreto. Teu pai que vem em secreto te recompensará. A verdadeira honra, ela não precisa de plateia. E a diferença entre a honra e o puxa-saco é que o puxa-saco precisa de plateia. Você pode honrar seus pais sem que ninguém saiba. Você não precisa ficar elogiando seus pais em público. Você não precisa, basta você obedecer. Tem que estudar? Vai estudar. Tem que chegar em tal hora? Chega em tal hora. Tem que ir para a igreja? Vai para a igreja.
tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que abrir mão daquela amizade porque seus pais acham que aquela amizade não é boa. Abra mão da amizade. Amém. Eu sou uma pessoa que eu arrumo muitos problemas pela posição de líder que eu sou. Eu nunca tive problema com ninguém. Eu fui passar a ter problema com pessoas depois que eu entrei para a igreja, porque eu sempre fui inimigo de contenda. Mas depois que eu entrei para a igreja e me tornei líder, eu não tive opção. Então eu criei muitas inimizades nesse tempo. Você cria inimizades, não tem para onde correr. Então nós temos que obedecer, não com a nossa plateia para fora, mas obedecer no secreto, onde ninguém está observando. Posso ouvir um amém? 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 Então, filhos, obedeçam. Sem que ninguém veja, obedeçam. As pessoas, eu sou um líder que eu não gosto de bajulação. Eu não gosto disso. Tem líder que gosta, não é disso, irmão? Tem líder que gosta. Tem que gosta de aquelas pessoas que ficam do lado, né? Ei, pastor, ó, vai que o pastor, tudo que o pastor mandar, faremos todos. Se não fizer, levaremos burro. Na hora que às vezes, que eu chamo a atenção de um filho espiritual, eu recebo honra e eu me sinto honrado quando eu vejo aquele filho valorizar a minha direção como pai. Ele não precisa aparecer. Você vai honrar seu pai, seu líder, em secreto quando você for confrontado. Porque a maior oportunidade que você tem de honrar um líder, seja ele pai, pastor, quem quer que seja, é quando vem o confronto. Porque até ser confrontado, você está no seu ego. Mas quando você é confrontado, o ego quica, ele não gosta. E aí você vai decidir se você honra ou não. Por isso que se você quer testar uma pessoa, é fácil. Quer testar se seu filho honra você? Por que muitos pais têm medo de confrontar filho? Sabe por quê? Porque tem medo de descobrir que os filhos não os honram. Só vão honrar enquanto estiver fazendo a vontade deles. Então faz a vontade deles, faz a vontade deles, faz a vontade deles, porque nunca vai correr o risco de passar uma vergonha. Agora, você quer saber se a honra é verdadeira? Confronta. Fala o que ele não gosta. Manda ele fazer o que ele não quer. Tira aquilo que ele gosta. Aí você vai ver se seu filho honra ou não você. Isso vale também para a família espiritual. Você quer confrontar um discípulo? Você quer saber se o discípulo honra você ou é bajulador? Confronta ele. Quando Deus quer saber se nós o honramos, Ele tira aquilo que a gente tem prazer. E aí? Vocês me amam por quê? Pelo que eu sou ou porque eu dou para vocês? Meus filhos me amam pelo que eu dou para eles ou porque eu sou para eles? Amém? Então, gente, venha o teu reino. Maridos, venha o teu reino. Amém? Venha o teu reino sobre o meu reinozinho, tá bom? Mulheres, não se deixem reinar, não deixem os sentimentos reinarem. Esses cavalos de... Gente, eu quero profetizar. As mulheres dessa igreja não dão mais esses cavalos. As mulheres dessa igreja não serão controladas por medo, culpa, baixa autoestima e ira. Amém? Amém. Não serão. Serão orientadas por a palavra de Deus. Você pode ter a maior peste de marido do mundo, mas se Deus fala que você é rainha, você é rainha. Ok? Você é rainha.
culpado é o marido. Por quê? Tá vendo? Não tem jeito, né? Por que que o marido que vai buscar a mulher na rua é porque a mulher na rua é mais bonita que você? Não pode ser o caso de ele ser um otário? Não pode ser o caso de ele ser um safado? Não pode ser um caso de ele ser um endemoniado? Por que que a mulher tem que ser mais bonita que você? Por que que a mulher vai sempre por esse viés? A mulher é mais bonita que eu, mais importante que eu, mais carinhosa que eu. Por que que não pode ser um safado? Foi buscar a mulher na rua porque é safado, porque é sem vergonha, porque é adúltero, porque é endemoniado. Você é rainha. Vocês entendem o que é dominar um cavalo? Entendem o que é isso? Que é você não se entrar na questão do sentimento. Eu procuro valorizar as mulheres. Existem homens que vacilam nas suas famílias e alguns vão embora de casa. Eu como pastor, já foi o tempo. Tem que terminar, gente. Já foi o tempo, quando eu era novo pastor novo, que eu ficava achando na responsabilidade de, eu tenho que unir as famílias. Aí vinha uma mulher completamente arrebentada porque um safado de um marido arrumou mulher na rua, eu ficava conciliando. Hoje não faça assim não. Pastor, aquele homem arrumou mulher na rua. Essa mulher, faz o seguinte, faz um regime, compra uma roupa bonita, trata o teu cabelo, toma um banho, vive a tua vida. Ele é que perdeu. Eu não trabalho mais com baixa autoestima de mulher. O cara tem que ter consciência que ele perdeu a melhor mulher do mundo. E isso a mulher tem que mostrar para ele, isso valorizando. Por que a mulher, quando o marido vai embora porque arrumou uma amante, ela vai para depressão? Por que ela se larga como se ela fosse a culpada? Ao contrário, ela tem que mostrar que fica melhor sem ele. Pastor, você está falando exatamente isso. O cara deixou a mulher, ela ficou mais bonita, mais magra, se vestiu melhor, mais cheirosa. Ele vai olhar e falar assim: perdi isso, safado, perdeu. Deu para entender o que eu estou falando? Aí isso pode parecer que o pastor está pregando contra a família. Não, eu estou pregando a favor da autoestima da mulher. E os homens não podem achar que separando, largando a família, vão encontrar coisa melhor lá fora. Isso é mentira. Amém, queridos? Então, mulher, se teu marido está desvalorizando você, se valorize. Se posicione. Não deixe a sua estima cair. Não é você que perdeu, ele é que perdeu. Amém? Amém? Porque quando você começar a se cuidar, vai aparecer candidato. Tá rindo? É verdade. E aí o cara vai falar assim: meu Deus, vai aparecer alguém melhor do que eu. Aí quem vai ter problema é ele. Ele que tem que ficar com o problema, porque ele que errou. Não foi ele que saiu de casa? Não foi ele que arrumou amante? Ele que tem que ficar chateado, ele tem que ficar com peso. Não é a mulher que tem que ficar com peso. Amém? Sabe o que Paulo fala? Se uma mulher é casada com um marido incrédulo, olha só o que Paulo fala. Olha como Paulo não é bobo. Olha só. Se uma mulher é casada com um marido incrédulo, mulher crente, ok? Mulher crente, e ele quiser ir embora, deixa o menino rodar. eu imagino Paulo falando assim: solta o cabo da toma um remo nas mãos, que vá. Paulo fala assim, ó, que vá. Ele fala, sabe o quê? Deus vos tem chamado a paz. Você não pode mandar embora. Você não pode despedir o sujeito. Você não pode dar aviso prévio. Mas se o cara, porque você é cristão, você busca Deus, você tem temor de Deus, e o cara é um bruto, safado, adúltero, alcoólatra, mulherengo dos infernos, ele quiser ir embora, deixa o menino rodar. porque se ele quis ir embora, você não tem culpa. Deus nos tem chamado a paz. E aí você é livre. A Bíblia fala: você é livre, livre.
livre para correr. Foi embora. Chega gente assim, e agora? O que farei? O que farei? Tomarei um banho, cuidarei do cabelo, fazer uma dieta, me vestir bem, porque Deus tem o melhor para a minha vida. Gente, eu tenho 24 anos de ministério e hoje, dependendo da situação, eu falo para a irmã assim, irmã, Deus tem o melhor para você. Porque nós temos que inverter essa história do marido, do homem se achar na cultura que nós vivemos, que pode fazer e acontecer e a mulher não pode fazer nada. O marido pode estar na terceira, quarta, quinta mulher e não acontece nada. A mulher se faz o segundo casamento e fica mal falado. Gente, isso tem que acabar. Os maridos têm que ter temor de largar essa mulher que Deus deu para eles.